Fala galera, tudo bom? Tudo bem com vocês? Hoje a aula aqui é sobre calorimetria, então vou passar uma aula bem breve aqui para vocês com a parte teórica, tá bom? A gente vai ver a primeira teoria, depois no próximo vídeo vocês olham os exercícios para não ficar aquela aula muito extensa, beleza? Então vamos lá então. Bom, primeiramente eu queria explicar para vocês aqui o conceito de calorimetria. O que é calorimetria? Né? Calorimetria está relacionada com o calor. Então na figura vocês estão vendo aqui um bloco de gelo, né? Um iceberg. E para a gente fazer, por exemplo, derreter esse iceberg, precisa do quê? De um calor para fornecer para ele. Por exemplo, Eric, se eu colocar lá uma água muito quente ali em cima do iceberg e vai começar a derreter, correto? Correto. Por quê? Porque a água quente está transferindo calor para o meu iceberg. Beleza? Então eu estou transferindo calor. Se eu transfiro calor, eu estou adicionando calor no meu sistema. Então o calor ele é positivo, ele é maior que zero. Beleza? Se eu perco o calor, tá? Que é o caso do iceberg, ele está a uma temperatura fria e nesse caso ele está recebendo calor. Beleza? Então o que é positivo? Se agora eu coloco um produto quente na geladeira, vamos supor, que vai acontecer nesse caso? O meu produto quente na geladeira, ele vai fornecer calor para a geladeira e a geladeira vai absorver o calor. Então é isso que vocês têm que ter, essa visão. Quem ganha calor, quem perde calor. Tudo bem? Ganhar calor é positivo, perder calor é negativo. Aqui eu coloquei um exemplo aqui do calor específico. Muita gente me pergunta, Eric, mas o que é o calor específico? Calor específico é o seguinte, interpreta a fórmula. O calor específico da água, que é esse caso aqui, precisa do quê? De uma caloria, que é uma unidade de calor. Então, caloria é o quê, né? Então, uma unidade de calor por grama grau Celsius. Como assim? Para cada uma, quantas calorias são necessárias para mudar 1 grau Celsius em 1 grama da água? Uma caloria, é isso que significa. Beleza? Caso vocês esqueçam na prova, assim, esqueci a fórmula de calorimetria, como que eu faço? Vamos fazer uma análise dimensional. Esse Czinho você copia, que é o calor específico. Tá bom? Anota aí, calor específico. Caloria é o calor. Nada mais é do que o Q. Sobre, o que é grama? Massa. O que é grau Celsius? Variação de temperatura. Se você multiplicar em cruz, é a famosa fórmula do Q-macete. Beleza? Então aqui a gente tem aqui um exemplo, uma xícara de café, né? Para demonstrar o calor. E eu coloquei as duas fórmulas para vocês, o Q-macete e o Q-mole. O Q-macete... O que acontece com o Q-macete? Vocês só vão usar quando vocês não têm mudança de estado físico. Como assim, Eric? Não tem mudança de estado físico? Por exemplo, se você tiver aqui uma água, tá bom? A água está a 20 graus Celsius e ela vai até 90 graus Celsius. Mudou o estado físico dela? Não. Então, não tem mudança de estado, vocês recorrem ao Q-macete. Se você tem lá a água... Belezinha? Pega a mesma água ali de 20 graus Celsius e ela se aquece aqui para 180 graus Celsius. O que acontece com essa água? Ela vira o quê? Vapor. Então teve mudança de estado físico. Vocês vão fazer o quê? Na verdade, para vocês não confundirem já, hein? Anota aí. De 20 até 100, que a água está no estado líquido, vocês vão usar o quê? Q-macete, porque ela não mudou de estado. Quando ela muda, aí entra o Q-mole. Putz, isso aqui, fusão. Beleza? Fala, pô, aqui até o 180. Beleza. No 100, ela mudou de estado. E ela foi até 180. E aqui é o estado vapor. Tá bom? Então, vocês voltam a utilizar Q-macete. Mas, nesse caso, vocês vão trocar. E vocês vão começar a utilizar o quê? O Czinho do vapor. E aqui vocês usam o Czinho da água. Tá bom? A variação de temperatura nesse caso aqui, de 20 até 100, 80 graus Celsius. E a variação de temperatura aqui, de 100 até 180, 80 graus Celsius. Coincidência, mas nem sempre repete essa coincidência. Beleza? E beleza, vocês viram o Q-macete, o Q-mole e esse é o Q-cacete. O Q-cacete, ele vai ser usado para xícara? Não, para material. Tudo que tem material tem Q-cacete. Tua garrafa térmica lá que você esquenta o café da manhã e coloca lá dentro, tem uma capacidade térmica lá na sua cafeteira. Como é que a gente vai medir a unidade de Q-cacete? É o seguinte, o Czão, que é a capacidade térmica, a gente vai fazer o quê? Coloca o Q sobre ΔT. Então, às vezes vocês vão ver essa fórmula e às vezes vocês vão olhar para essa aqui. Eric, qual que é a unidade do Q? Caloria ou joule, né? Pode usar caloria ou joule.
E aqui para variação, opa, cuidado ali, ó, vamos colocar T maiúsculo, porque é temperatura e não tempo. Grau Celsius, belezinha? Se vocês usarem Joule, vocês transformam para Kelvin, tá bom? Então, o que significa? Vamos supor que a capacidade térmica de uma garrafa é 80 calorias por grau Celsius. Então, para mudar 1 grau Celsius, precisa de 80 calorias, tá bom? Nota que, tá vendo essa fórmula aqui que eu coloquei em seguida? Se vocês substituírem o Czão por MC, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão colocando uma formulinha, tá? Deixa eu só mudar aqui o desenho. Que formulinha? A fórmula do C, que é a capacidade térmica. Então, capacidade térmica nada mais é do que a massa vezes calor específico, tá bom? Calor sensível. Perfeito. Vamos transformar tudo isso que eu te disse em prática. Vamos colocar na prática o que eu te falei. Olha ali, ó, todo o gelo derrete. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar aqui que todo o gelo que você tem vai derreter. Esse gelo, ó, 50 gramas, ele vai de menos 30 até 40. Então, pô, Eric, tô com uma dúvida. Sempre vai ser gelo? Boa pergunta. Não. O gelo, ele é o quê? Uma temperatura negativa, grau Celsius até 0, né? Então, vamos falar assim, que o gelo, ele vai de menos 30 até quanto? Até 0. Beleza. A água, ela vai de quanto? De 0 até quanto? Nesse caso, até 40. Aqui nós tivemos uma variação de temperatura de 30 graus, positivo porque aumenta, ou você faz final menos inicial, e aqui embaixo 40 Celsius. Nesse caso, todo o gelo derreteu. Então vamos analisar aqui, o que? Vamos colocar aqui os calores envolvidos nessa conta. Os calores envolvidos são o quê? Ó, primeiro, eu tenho um calor transferido para o gelo, então, beleza, esquentou, positivo. Mais o que? O calor da água? Também, mas até virar água você teve o que? Um processo de fusão, mais o calorzinho da água. Então esse aqui é o calor total do meu exercício. Eric, como é que eu faço essa conta? De boa. Que macete para o gelo, porque não mudou de estado físico. Mais que fusão, que mole de mudança de estado físico. E agora que é da água é o MaCa ΔT, beleza? Massa do gelo, a gente tem 50 gramas, beleza? 50 gramas. Calor específico do gelo, olha lá no enunciado, 0,5. E variação de temperatura do gelo foi de 30, beleza? Mais a massa do gelo, 50, né, que é o que derreteu, e o latente de fusão é 80. Mais massa da água, ele não deu massa da água, mas todo o gelo vira água. Então 50 também, calor específico da água é 1. Variação de temperatura 40, beleza? Aí é só terminar a continha aqui e vocês têm o calor total em caloria. Por que caloria? Sempre quem manda é o calor específico. Então tá aqui, ó, caloria, grama, grau Celsius. Então você vai utilizar caloria, grama e grau Celsius, tá bom? Então você viu como é que eu misturei esse exercício? Só tinha gelo e todo o gelo virou água, por isso que eu fiz essa mudança. E aqui a representação no gráfico, ó. O gelo sai de menos 30 e vai até quanto? 40 aqui em cima, ó. Tá, lembra que eu fiz o Q do gelo, eu fiz o Q da água e também fiz o Q de fusão? Olha aqui o Q de fusão. Aqui é a mudança de estado físico, é onde você tem o sólido mais o líquido, beleza? Então, ó, que mole tem patamar. Quando você tem que mole, você tem patamar. Lembra disso. Reta inclinada, que macete. Patamar que não muda a temperatura, que mole, beleza? Até porque nem tem na fórmula, né, o ΔT no que mole. E aqui outro caso, ó, todo o gelo derrete e ocorre equilíbrio térmico. Galera, equilíbrio térmico, tudo que a gente equilibra na física é igual a zero. Equilíbrio na mecânica, força resultante é zero. Equilíbrio de momento resultante, somatória de momento é zero. E o equilíbrio térmico também é somatória de calor, que é igual a zero. O que a gente tem que fazer? Identificar todos os calores que tem nesse exercício e igualar a zero, beleza? Olha aqui, ó, ele deu o gelo e o refrigerante. E a gente tem um processo de fusão. Por que fusão? Porque todo o gelo vira o quê? Refrigerante. Então vamos lá. Quais são os meus Qs? Quem são esses caras de somatória para dar zero ali? Vamos resolver agora rapidinho. Ó. Você concorda comigo que todo gelo que está no copo, todo não, né? Mas uma parte. Ah não, todo gelo, ó. Olha aqui a pegadinha. Eu estava caindo na pegadinha, por isso que é importante ler. Ó. Tá em outra cor ali, ó. Todo gelo derrete. Então você tem o Q do gelo. Você tem o Q de fusão,
que é o gelo que virou água. Você tem o quê? O gelo que virou água agora está em estado líquido. Beleza? Mais quem? Você tem o Q do refrigerante. Tá bom? Você tem o Q do refrigerante, tudo isso igual a zero. Então, nesse caso, ó, quem que é o Q do gelo? Galera, o Q do gelo é o Q macete, só que para o gelo. Galera, quem que é o QF, Q de fusão? Q mole é mudança de estado. Quem que é esse G que vira A? É todo o gelo que derreteu, galera. Então é o Q macete, porque ele já está no estado da água. E aqui, ó, todo o gelo vira água, né? O gelo vira água. E o Q do refrigerante, você vai fazer o quê? A massa do refrigerante, o calor específico do refrigerante e o ΔT do refrigerante. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que no equilíbrio térmico, a temperatura final, ela é o quê? Igual para todo mundo. Porque você tem um equilíbrio. Então vamos supor que você tenha lá uma temperatura de menos 10 do gelo e refrigerante, 80, sei lá, no caso extremo 80 graus. Eles vão entrar em equilíbrio. Quando entrar em equilíbrio, vai parar. Tá? O sistema vai tranquilizar. E essa temperatura vai estar lá no meio. Beleza? Um detalhe para vocês então, ó, temperatura final tem que ser igual para todo mundo e é o que você quer descobrir, tá? Qual a temperatura final de equilíbrio. O resto é só você substituir os valores. Lembrando que o gelo, a variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. E para o gelo, temperatura final é zero, porque é quando ele vira água, tá bom? E um último detalhe, essa densidade aqui, o ρ do refrigerante, ele deu ρ e deu volume, ele não te deu a massa. Mas você sabe muito bem que densidade é massa sobre volume. Beleza, taca na fórmula, acha a massa do refrigerante. Tá bom, galera? Esse aqui é um resumo bem rápido para não prolongar tanto, 12 minutinhos de aula e somente teoria, depois saem mais exercícios, beleza? Muito obrigado.